gente vai falar de bursite. Por que começa essa inflamação? Vamos conhecer o ortopedista Dr. Hilton Vargas Lutfi. Bem-vindo! Tudo bem? Boa tarde, prazer tê-lo aqui. A gente escolheu aí as principais perguntas de consultório. Claro, claro. Antes até da gente começar, uma curiosidade. Bursite é uma das principais queixas que você recebe hoje no consultório? Sim. Hoje em dia, né, eu sou especialista em ombro e cotovelo, né? Então, no meu dia a dia faz parte, né, a bursite, né? E é uma queixa muito comum e vem aumentando muito a incidência da bursite na população geral. Vamos explicar então, o que é a bursite e por que então tem aumentado? A bursite o que é? Bursite te usa um nome genérico, né? O que é a bursa? A bursa é uma cartilagem que fica entre os ossos, né? Tá. E ela fica aqui na articulação aqui do ombro, mas... Temos uma imagem, Glaucia? Acho que a gente tem uma das imagens aí para mostrar a bursa. Tá. Isso. Nessa região. Então, tem o ombro, mas ela tem em várias partes do corpo. Tem no joelho, tem no quadril. Por isso que bursite não dá só no ombro. No ombro. Tá. Ela dá no quadril, que é uma queixa bem frequente também, né? Em trabalhadores braçais, em pessoas que sobem muitas escadas, que a musculatura não está tão preparada, acaba dando a dor também no quadril. Tá, porque seria um músculo aí, o preparado para segurar essa inflamação. Isso, porque a bursite o que é? É um termo genérico, né? A bursa, ela não inflama sozinha. Geralmente está associada com uma inflamação dos tendões também. Né? Então, fica com uma inflamação dos tendões e essa inflamação, em alguns casos, pode levar a uma degeneração e, posteriormente, a uma ruptura. Puxa, por isso que a dor é intensa e para algumas pessoas é incapacitante. A pessoa não sai da cama, dependendo. No quadril, por exemplo. Então qualquer movimento, né, que a gente vai fazer, né, nas atividades cotidianas nossas, acaba dando a dor. Tá aí. Vamos começar com as principais perguntas, então estou esperando a sua. @VocêBonitaTV, daqui a pouquinho a gente abre para o público. Primeira perguntinha, então, na tela. Vamos ver. Olha lá. Quais são as articulações, então, mais afetadas pela dor? Porque eu imagino, assim como outras dores, que você pode ter essa inflamação localizada, como você explicou, e irradiar para outras áreas. E aí você fala, ai meu Deus, começou aqui, mas já está aqui, já está ali, né? Sim, porque geralmente afeta pessoas sedentárias, né? Que a musculatura não está preparada para tanta carga, ou, ao contrário, pessoas que fazem muito uso das articulações, atletas, né? É muito comum em pintores, também trabalhadores que realizam atividades acima do nível do ombro, né? Que exigem muitas atividades acima do nível do ombro, que enfermeiros tem bastante isso também. De usar muito. Isso, de usar muito movimento a articulação. Repetitivo também. Acaba dando LER, né, que é inflamação, movimentos repetitivos, acabam dando as inflamações, né? E essas inflamações começam a ficar crônicas, por isso que é importante o diagnóstico precoce, né? No diagnóstico precoce, a gente consegue reverter casos simples e não deixar ele tomar proporções muito graves, né? Que precisa fazer uma cirurgia no futuro. Agora, quando vem a crise... Deixa eu colocar mais uma perguntinha, senão eu vou matar a perguntinha, porque eu sou curiosa no último grau, começo a perguntar e depois tem pergunta aqui, mas eu já chego nessa parte. Por favor. Vamos lá. O que é, então, a bursite trocantérica? Pelo que eu andei lendo e recebi no meu material, tem alguns tipos de bursite. Isso. Né? Depende da localização. A bursite trocantérica, o que ela é? Temos aqui no quadril um osso, né, que é o fêmur, e tem o trocânter, né, que é uma estrutura óssea aqui do fêmur, né? E em cima dele tem uma bursa, né? Por isso que é a bursite trocantérica, né, que é a região do quadril. É aqui nessa rotação? Isso, bem aqui nessa região aqui lateral aqui do quadril. E dói, né? Incapacita para fazer atividades do dia a dia, subir escada, é uma atividade que começa a ficar cada vez mais difícil. Então, tem que ser tratada do início para não se tornar uma coisa crônica, né? Com fisioterapia, na maioria das vezes, a gente resolve. Não, e a gente vai falar de formas de tratamento, mas me chamou a atenção que você disse que o número tem aumentado. Tem. Dá para dizer que isso tem aí, enfim, algo em relação a esse sedentarismo e o ganho de peso da população em geral? Porque como a gente fala muito de alimentação aqui, os dados que chegam é que a população está ficando cada vez mais obesa. Né? Inclusive passou no jornal ontem, aí até na Globo eu estava assistindo, aumentou a procura pela cirurgia bariátrica, enfim, é uma coisa que leva a outra e tal, e que pode ser um fator de risco. Sim. Porque com o peso a gente acaba sobrecarregando as articulações, né? E isso leva a uma inflamação tanto dos tendões, né, da bursa, né, e também da parte óssea.
né? Que um dos grandes problemas do sobrepeso é o quê? É você começar a ter o desgaste das articulações e levar a um desgaste que no futuro tenha que fazer uma prótese, né? E aí é uma cirurgia muito mais invasiva, muito mais agressiva, com resultados, hoje em dia estamos tendo com materiais melhores, estamos tendo os melhores resultados, mas é uma cirurgia muito invasiva, tem que ser realizada em últimos casos. Então, o importante é o quê? A prevenção. A prevenção é super importante. Não ganhar peso, então, praticar atividades... Vamos colocar aqui, acho que é exatamente essa, ó, perguntinha na tela. O que a gente pode fazer para prevenir? Como evitar a bursite? Isso. Vamos lá. Fazer atividade física pelo menos 2 a 3 vezes por semana, uma atividade aeróbica, uma atividade também de fortalecimento dos músculos, para evitar esse desgaste que a gente está falando. E se policiar também com as atividades acima do nível do ombro, falando especificamente do ombro. Né? Então, exercícios físicos na academia, muito cuidado, sempre com orientação do profissional. Né? Para não sobrecarregar a articulação, fazer um exercício errado e acabar rompendo os músculos. Quando, até isso eu acho uma boa pergunta, porque a gente vai falar de musculação na próxima pergunta, vamos colocar a pergunta na tela até para completá-la. Se a musculação pode ser uma forma de tratar, mas o que é importante a gente pensar nesse limite de exercício. Por quê? Hoje eu acho que as pessoas, o próprio crossfit, né, algumas atividades estão indo mesmo no limite. E a gente sabe que quem pratica direitinho com orientação faz direito, dá tudo certo. Quem acaba extrapolando aquele limite se quebra todo. Só que o ombro, você vai entender minha pergunta. Como ele está muito próximo dessa região cervical e tudo mais, muitas vezes você acaba o quê? Tendo uma dor aqui, um inchaço aqui que pode radiar também para o ombro. Pode ser considerado bursite ou não? Se tiver aqui não tem nada a ver, mas mesmo assim tiver um ombro dolorido. Essa musculatura está interligada, né? A musculatura do ombro e da coluna cervical fica tudo muito próximo. Tem o trapézio, esse músculo, né, que é bem nessa região. Então, algumas inflamações, se não tomar o cuidado, pode irradiar também para a cervical e pegar o braço todo. Mas pelos exames físicos, né, que a gente utiliza no nosso dia a dia, dá para saber se a dor é da cervical ou é do ombro. Né? Dá para saber. Dá para saber. Dá pra gente, porque às vezes você não sabe onde que começou. Dá para saber, sim. Né? A gente fica na dúvida. E a musculação pode ser considerada... Sim, a musculação é uma grande aliada nossa na prevenção de lesões do ombro, né? E da bursite propriamente dita, né? Com o fortalecimento, a gente restabelece a anatomia, né? A anatomia fica mais firme, né? E não leva a uma degeneração do tendão tão rápido. Se o tendão estiver fraco e você realizar movimentos repetitivos acima do nível do ombro rotineiramente, vai ter problema. Então, o importante é o quê? A musculatura está firme, né? Fazendo uma atividade física e tomar os cuidados necessários sempre com um profissional de fisioterapia ou professor de educação física sempre te orientando. Mais uma perguntinha que eu vou completar, olha lá. Gelo é bom para aliviar dor? Doutor, passar gelo, colocar o gelo na região que está dolorida, alivia? O gelo, né, é um dos melhores anti-inflamatórios que a gente tem. O gelo, na crise álgica, ele é super importante. Fazer umas compressas de 10 a 20 minutos alivia bastante os sintomas. O que mais que a gente pode fazer no momento de crise? Porque dá até desespero. É importante não se automedicar. Isso é super importante. Procure um profissional de saúde, né, um médico, né, que prescreva o anti-inflamatório, se você não tiver nenhuma comorbidade, porque o anti-inflamatório... Ele aumenta a diabetes, aumenta a pressão, então precisa tomar muito cuidado na automedicação. Então, se você tiver algum problema, passa no médico, o médico vai prescrever o melhor medicamento necessário. Gente, tem que ter aí a orientação certinha. E no frio? Quem tem sofre mais, é verdade, né? No frio, quem tem dor articular sofre, né? Nossos consultórios ficam cheios no frio, né? Lotado de pacientes com crises de bursite, dor nas costas, dor no joelho, lota, né? Então é onde os ortopedistas ficam contentes nessa época. Não, e tem que o quê? Tem que se aquecer, então. Sim. Manter a região aquecida. Sim, não evitar, né, muito vento, né, esses ventos. O frio também, ficar sempre aquecido, lembrar da vovó, né, que sempre dizia para aquecer, né? Se aquecer. Tomar cuidado. Agora, eu acho que inclusive tem essa pergunta, eu acho uma pergunta super pertinente quando a gente está falando de problemas que trazem dor, né? Que um dos sintomas é a dor. Acupuntura. Você acha que
pode amenizar a dor? Sim. Você compartilha assim, desses complementos, sim, né? Sim, sim. A acupuntura na crise é muito, mas muito boa, né? Ela ajuda a diminuição da dor, né? Ela não cura, né? Ela faz com que diminua a dor no local, né? Se o paciente tiver uma lesão, com acupuntura só, nós não resolvemos o problema da biomecânica, né? Que o tendão está machucado. Mas para alívio sintomático, a acupuntura ajuda muito. É um aliado muito bom que a gente tem. Se a pessoa mudar o estilo de vida, alimentação saudável, começar a praticar atividade física regularmente, fortalecer essa parte muscular tão importante, que é o que vai segurar aí essa bolsa, enfim. A gente pode dizer que tem cura? Que ela pode se tornar uma paciente curada? Sim. Da bursite? Primeiro, nós precisamos ver, né, se é só a bursite, né? Como eu falei, bursite é um termo genérico. A gente precisa ver se os tendões não foram rompidos. Tá. Se os tendões estiverem íntegros, né, junto com a bursa, né, a tendinite, né, que é a inflamação dos tendões, com a bursa, se tiver só a inflamação, é recuperável. É uma lesão que com fisioterapia, né, pelo menos umas 20 a 30 sessões de fisioterapia e um fortalecimento depois do alívio sintomático, é pedir para o paciente fazer fortalecimento com dor, ele não vai conseguir. Então, a gente faz primeiro umas sessões de fisioterapia, umas 20 a 30 sessões, e depois começamos o fortalecimento para prevenir que essa degeneração piore. Tá aí. Agora, essa pergunta também é importante, porque aí a gente está falando de um caso de uma pessoa com força de vontade, mudou uma série de coisas que pode ter um resultado positivo. Mas, olha lá, em todos os casos de bursite, a gente tem que operar o ombro, e que casos seriam esses? Os casos que nós consideramos cirúrgicos são quais? Né? Quando há uma lesão do tendão, né? São 4 tendões aqui no manguito rotador, quando tiver uma lesão de um deles, né? Nós temos lesões totais, quando o tendão rompe total, e temos lesões parciais, né? Nas lesões parciais, até 50% a gente tenta o tratamento fisioterápico, com acupuntura, também multifuncional, né? Que a gente chama, com fortalecimento, e na grande maioria das vezes a gente consegue ter sucesso. Mas tem que deixar claro para o paciente que ele tem uma lesão no tendão, né? E tem que fazer esse acompanhamento de 6 em 6 meses, né, com o ortopedista fazendo exames de imagem para ver se essa lesão não progrediu. Se essa lesão ficar maior do que 50%, nós partimos para um tratamento cirúrgico, né? A gente tem essas imagens aí para ilustrar para vocês. Vamos rodar o videozinho para o doutor explicar, olha lá. Aí temos o ombro, né, a articulação do ombro. É no deltoide? O deltoide é esse músculo aqui. Adoro esse nome. Tem uns portais, né, que a gente usa para realizar as cirurgias, né? Hoje em dia, antigamente a cirurgia era aberta. A gente fazia, né, uma técnica que eram umas cirurgias que a gente expunha, né, a articulação, abria, fazia umas incisões, né? Hoje em dia é tudo muito minimamente invasivo. Ai, que né? legal. O que a gente faz? A gente entra com uma câmera na região do ombro, né? Vê como estão os tendões e coloca uns parafusinhos que são muito pequenos. Esses parafusinhos pequenininhos nós colocamos na articulação e sutura o tendão aonde ele devia estar. Puxa, que nem aquela cirurgia de coluna também minimamente invasiva. Isso. Você une de novo aquilo que estava rompido. Isso. Porque tem umas lesões que elas são irreparáveis, né? Porque o tendão, quando ele rompe, ele degenera. Ele sofre o que a gente chama de uma degeneração gordurosa. É como se fosse dar ponto em manteiga, não adianta. Daí é importante o tratamento precoce. Porque lesões simples, pequenas, que a gente consegue fazer essa técnica que é minimamente invasiva por artroscopia, se deixar passar muito, vira uma lesão irreparável, que a gente chama. Cotovelo também? Tem também lesões. Tem também de cotovelo. Né? Tem. É porque tem muita gente que se queixa de muita dor nesse movimento. Sim. Né? É muito comum, né? Principalmente trabalhadores braçais, porque toda essa musculatura está interligada, né? A musculatura do braço com o cotovelo, né? Essa é a mesma. Ele se insere aqui que a gente chama no epicôndilo. E eu dou o que a gente chama de epicondilite, a famosa epicondilite. Tá aí. Mas tem perguntinha do público para você, doutor. Olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Um beijo, Tamires, obrigada. O uso de mochilas e até mesmo celular podem ocasionar bursite. Pode, né? Porque... Aquele jeito errado, né? Que faz assim com o celular. Se a gente ficar com o celular muito naquele... Vem muitos jovens, né? Deitado com o celular acima do nível do ombro. Ou é a cervical ou é o ombro vai que ter algum compromete. probleminha, ou na cervical ou no ombro, né?
E o uso de celulares está aumentando muito a incidência de tendinites, né? É muito comum hoje em dia no nosso consultório, diariamente, chegar jovens, principalmente adolescentes, com tendinite nas mãos por causa do uso excessivo do celular. Né? Tem que lembrar os jovens que existe vida sem o celular. Ai, nem fale. E o pior é que, assim, de verdade, aí falando acho que de todo mundo, quando você não está com o aparelho, você se sente desprotegido, falta inseguro, alguma coisa. falta alguma coisa. Coisa muito estranha, né? Mas, enfim, é a evolução da tecnologia, a gente tem que pensar também como brecar para ter mais qualidade de vida. Usar com qualidade de vida, né? Tá aí. Próxima perguntinha do público na tela. Quem escreveu pra gente? Um beijo, Nice, obrigada. Estou com bursite no quadril e acima do peso. Qual atividade física é recomendada? Essa pergunta é fantástica, porque a pessoa que está acima do peso e que tem a dor, ela fala, ai meu Deus, se eu faço isso, dói. Se eu faço aquilo, dói, por onde eu começo? Ótima pergunta, né? Primeiro, né, procurar o profissional. Né? É interessante você começar com umas sessões de fisioterapia e tem que perder peso. Né? Não há recuperação se não há perca do peso. Né? O que seria legal você fazer? Uma atividade sem muito impacto. Ou um pilates, ou uma hidroginástica, natação, algo que não tem impacto. Então, acho que né? no seu caso agora, acima do peso, eu acho que valeria a pena fazer uma hidroginástica. E de repente procurar uma nutricionista, né? Isso, um acompanhamento com uma endócrino ou uma nutricionista para baixar esse peso. Manter o... E é legal essas atividade física na água. A gente acha que não força nada, força bastante, né? Hoje em dia, algumas academias e alguns centros de habilitações já tem bicicleta na água, tem esteira na água. Então, é comprovado cientificamente que na água a gente tem menos impacto nas articulações e com isso leva a um menor desgaste. Estando um pouquinho acima do peso, é preferível começar com uma atividade aquática, depois uma atividade aeróbica convencional. Tá aí, boa. Vamos para a próxima perguntinha do público, na tela. Beijo, Nath, obrigada. Existe uma idade mais propícia para desenvolver a bursite? O que você tem acompanhado no consultório? É mais comum, né, na meia-idade e em pacientes mais idosos. Tá. Né? Mas aqueles jovens que fazem tudo errado. O que eu acabei de falar para você. Está aumentando na incidência dos jovens também. Pelo excesso de movimento repetitivo, né, no nosso dia a dia, né, e também com os exercícios errados e o uso também da tecnologia. Olha só, muito peso, doutor? Peso. Ir lá e falar, eu quero fazer, quero pegar muito. Não, esse que é o problema, né? E lembrando também que hoje tem uma prática, né, que infelizmente é muito comum nas academias, que é o uso dos anabolizantes. Os anabolizantes, eles deixam os tendões muito, mas muito fracos mesmo. Né? Nunca tinha ouvido essa fala, que a gente já tinha falado a respeito disso para outras coisas, mas eu atendo bastante atleta, né? Tenho bastante pessoal de jiu-jitsu que passa comigo de judô. É muito comum lesões de tendões em atletas que fazem uso de anabolizante, porque os tendões ficam muito fracos e acabam dando lesões tendinosas em membros superiores, membros inferiores, porque o músculo fica grande, mas as terminações dos tendões ficam fracos e acabam arrebentando. E fica grande de forma... Que não é não natural, não saudável, ultrapassa o limite esse grande, né? Além de ter problema, pode dar problema no fígado, né? Tem casos, né, de ter hepatite medicamentosa por causa de uso de anabolizantes. Então tem que tomar muito cuidado com essa prática, né? Porque não é saudável e pode levar até a morte em alguns casos. E eu vi que eles estavam aprendendo aí. Sim. Eu vi em algum jornal hoje, muito rápido, eu vi, mas passou, falou anabolizante, sei lá, aprendendo e tudo. Gente, fica ligado, porque olha... Impressionante, né? Sim. Sai um pouquinho daquilo que é o saudável, que é do... Já era, detona um monte de coisa, inclusive... Fora o risco de infecções também, né? Na hora que vai aplicar, se não deixar a musculatura, a pele limpa, né, estéril, que a gente chama, pode levar a bactéria para dentro do osso e uma infecção generalizada. Só tomar muito cuidado, sério. Gente, tá aí. Deixa eu agradecer. Dr. Hilton Vargas, Lutfi ortopedista, obrigada. Ótimas explicações. Procure ajuda sempre. Aqui a gente te dá um caminho, algumas orientações para você ter informação, porque estando bem informado, a gente toma sempre as melhores decisões, né? Agora, procure ajuda. Eu vou deixar um telefone de contato da clínica OGEN para vocês, OJEN, tá? OGEN, que é o 5183-3884. 5183-3884. Obrigada. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.